Mais um devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Bom dia, mulheres! Mais uma sexta-feira preciosa para mim e para você. Eu, Laninola, falo de Criciúma, Santa Catarina. Que prazer enorme eu te ter aqui comigo e juntas nós vamos mergulhar mais um pouquinho na Palavra de Deus. Você que pode, pegue sua caneta, seu caderninho e vamos anotar. Hoje nós entraremos no capítulo 23 do Evangelho de Mateus. Eu estarei lendo na NAA, você pode me acompanhar e não esqueça, esteja atenta, porque o Senhor fala a cada detalhe, a cada palavra que Ele menciona nesse livro tão precioso que é a Bíblia, onde nós aprendemos com o nosso amigo Espírito Santo. Amém? Jesus censura os escribas e os fariseus. Meninas, se vocês quiserem se aprofundar neste assunto sobre a censura do Senhor Jesus, podem ir lá em Marcos, no 12, do 38 ao 40, em Lucas, do 11, do 37 ao 52 e no 20, do 45 ao 47. Vocês vão encontrar muitas preciosidades que de repente Lucas observou e Mateus não, né? É a mesma coisa nós, quando nós vamos num culto, a gente percebe vários detalhes que a nossa amiga não percebe. E a multiforme graça, a palavra de Deus nessa manhã, pode falar comigo e com você diferente. Amém? Vamos lá? Capítulo 23. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não imitem as suas obras, porque dizem e não o fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos, pois alargam os seus filactérios. Eu quero só fazer um parênteses aqui e falar para vocês sobre o filactério, né? Fui me aprofundar aqui para dar uma explanada melhor sobre isso. O filactério era uma faixa de pergaminho com escritos religiosos que os judeus enrolavam no braço e prendiam na fronte ao fazer as suas orações. Porque no Antigo Testamento estava escrito que a gente tinha que cravar a palavra na cabeça para lembrar e atar no seu braço. Então eles faziam isso, só que eles faziam de uma maneira, gente. Eles queriam cada vez mais ser vistos. Então eles botavam na testa, eles faziam com detalhes em couro. Se você for estudar, você vai ver que eles faziam de tudo para chamar atenção e que as pessoas olhassem para eles e dissessem, uau, eles são santos, sabe? Por prática, zero, mas uma aparência de santidade, aquilo ali, as pessoas olham, uau, aquele lá é o santo fulano de tal. Então é isso que o Senhor Jesus está nos orientando a não fazer, pois eles praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios, cada vez eles aumentam mais, né? Esse filactério, e alongam as franjas de suas capas. Eles faziam cada vez maior essas franjas da capa para que eles fossem observados por todo mundo por onde eles passassem. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras das sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Mas vocês serão chamados de mestre, mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês e todos vocês são
irmãos. Aqui no 8, Jesus já começa a falar com os discípulos diretamente. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês e todos vocês são irmãos. Aqui na terra não chame ninguém de pai, porque um só é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Não queiram ser chamados de guias, porque só um é o guia de vocês, o Cristo. Um só é o guia de vocês, o Cristo. Anotem isso aí. Mas maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Até aqui. Gente, é com grande temor, né, que a gente está estudando e que eu quero falar algumas coisas que o Espírito Santo tem falado ao meu coração sobre essa palavra. E eu quero dar só uma explanadinha, aqui um paninho de fundo, né, sobre tudo isso aqui, sobre esse dia, sobre como Jesus estava fazendo ali as orientações para os discípulos, para quem estava ouvindo. Na realidade não eram só os discípulos, né? Teve pontos aqui que ele falou especificamente para os seus discípulos, mas teve outros que era para a multidão que ali se encontrava. Então aqui a gente encontra o discurso de Jesus contra os escribas e os fariseus, os líderes religiosos da nação de Israel. Ele falou a multidões e aos seus discípulos. Ele confrontou o falso líder espiritual e a sua prática religiosa. Quero falar para vocês o seguinte: muitas vezes as pessoas se fazem de santa, mas elas não são santas. Muitas vezes a gente usa uma capa de santidade para mostrar para as pessoas que nos observam, para dizer: nossa, como ela busca Deus. A gente escreve lá no Instagram muitas coisas que na realidade não condiz com a nossa vida, não condiz com aquilo que nós vivemos. E muitas vezes a gente vai em grandes pregações e você diz assim: uau, a palavra é muito boa, aprendi, o ensino é bom, mas não tinha autoridade na pessoa que ministrava. Porque a pessoa, para ter uma autoridade, quando ela ministra, vocês observem que sempre que Jesus ministrava, falava, as pessoas diziam: nossa, com que autoridade ele tem, uma certa autoridade, que autoridade é essa? Ele ministra e crava no nosso coração. Vocês percebem a diferença de muitas vezes a gente receber uma palavra de uma pessoa e receber a palavra de outra pessoa? Tem gente que é muito bom orador, a sua palavra, a sua dicção é muito boa, tem uma oratória excelente, mas ela não tem autoridade, e na maioria das vezes ela não tem uma autoridade porque ela não vive aquilo ali. A autoridade que nós temos em falar para as pessoas do nome de Jesus, em pregar, em ministrar, essa autoridade só vem daquilo que a gente vive, e o Senhor que nos dá. Ele nos autoriza para nós estarmos onde nós estamos, seja na nossa casa, seja em qualquer outro lugar, ministrando ou sendo esposa. A autoridade vem do céu, e com o nosso dia a dia, com aquilo que a gente faz, não com aquilo que a gente fala, não com aquilo que nós postamos nos Instagrams da vida. Nós temos que precisar isso muito pontual na nossa vida. Nós não podemos, como dizia, tem o velho ditado, arrotar caviar sendo que comemos ovo. A gente precisa sim de uma vida de santidade de dentro para fora, não de uma vida de aparências. Observem que os fariseus, eles surgiram em Israel em respostas a acontecimentos religiosos, culturais e políticos que afetaram a nação do Império Grego. E talvez muito antes desse período que o Império Grego foi afetado, é que os fariseus surgiram. Na época de Jesus, os fariseus haviam se tornado os líderes religiosos de Israel. Eles controlavam a sinagoga e tinham representantes no Sinédrio. Neste discurso de Jesus, ele falava para os escribas e aos fariseus com uma autoridade sobrenatural. Ele dizia exatamente, sabe aqueles filmes que a gente vê onde tem as pessoas do FBI que traçam um perfil de alguém? Jesus foi ali e traçou o perfil deles perfeitamente. Ele disse com detalhes
quem eles eram. E ele disse com muita autoridade: observem o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Porque muitas vezes nós acabamos olhando as pessoas pela capa e não pelo que elas têm. Sabe aquele ditado que não é pra gente julgar um livro pela capa? Bem isso, meninas. Que a gente esteja atenta, porque a simplicidade, muitas vezes também, ela esconde um farisaísmo. Ai, eu me faço de humilde, afinal eu vou botar uma roupa simples porque eu sou tão humilde. E a simplicidade não está na roupa que você veste também, não está nos brilhos que você coloca, não está nos filactérios que você quer carregar na testa, mas também a simplicidade e a autoridade da sua vida não está numa vestimenta simples. A simplicidade vem do seu coração, a autoridade que o Senhor quer que nós façamos é aquilo que está dentro de nós, a autoridade que o Senhor quer que nós demonstramos é aquilo que a gente vive dia a dia. Quem nos conhece são as pessoas da nossa casa. Então, não adianta você dizer por aí com palavras doces como mel e ser em casa uma pessoa ruim, uma pessoa que machuca aqueles que mais é para você proteger e guardar e cuidar. Seja uma mulher sábia. Pegue tudo que o fariseu dizia para fazer e faça. Mas não faça o que eles faziam. Que eles tinham uma imagem de ser o tal, eu sou santa, eu sou diferente. Eles eram pessoas soberbas. Eles falavam dos romanos, mas eles faziam isso com as pessoas na igreja de uma forma diferente. Eles faziam isso na sinagoga de uma forma diferente. Eles matavam as pessoas colocando fardos pesados sobre as pessoas. Nem eles levantavam, nem eles conseguiam fazer, mas eles colocavam um peso sobre as pessoas, um peso que eles não conseguiam carregar. E é a mesma coisa aqui quando Jesus fala aqui para os discípulos no versículo 8, mas vocês não serão chamados de mestre, não queiram título. Jesus está falando aqui, não é que você não pode dizer assim, aquela pessoa lá eu me inspiro, aquela pessoa lá me discipula, mas eu não sou discípulo dela. Eu sou discípula de Jesus. E você que ministra sobre mulheres, não queira te dizer que a pessoa é sua discípula, mas fale com o coração. Eu ensino ela, eu mentorio ela, eu ajudo ela para ela ser uma discípula de Jesus. Não queira cargos e lugares, porque o Senhor fala que aquele que quer ser o maior será o menor e aquele que quer ser exaltado será humilhado. Procure os lugares simples para você estar e ali celebre aquilo que o Senhor tem colocado dentro do seu coração. Não seja uma pessoa que queira impressionar por fora. Não seja uma fariseu, seja alguém que vai fazer diferença na vida de alguém. Alguém que vai fazer diferença na vida de uma outra mulher. Outro dia eu fui convidada para ministrar um áudio numa igreja da minha amiga Gabi, que eu amo muito, a minha amiga nova, a minha amiga que o Senhor me conectou com ela que é lá de Itajaí, me chamou para fazer um áudio sobre mulheres posicionadas posicionam outras mulheres. Sabe onde o Senhor vai nos posicionar para que a gente possa posicionar outras mulheres? No nosso dia a dia, na nossa casa, não em grandes posições. Muitas vezes a gente olha e quer grandes posições. Muitas vezes a gente olha e quer ser como a fulana de tal, afinal ela está no topo, ela está aparecendo. Não queira ser igual a essa pessoa porque ela está no topo. Procure conhecer o coração dessa pessoa. Procure ver a essência dessa pessoa e dizer, eu quero essa essência. E a essência dela está em Jesus. E o segredo é você estar nos pés de Jesus, onde a simplicidade e tudo que há no Senhor, a autoridade que você precisa para viver cada dia e para vencer o mal de cada dia está nele. Querida, eu quero te abençoar com essa palavra nesse dia e que você possa transformar outras vidas a partir da sua vida com a simplicidade genuína de Jesus, não com a aparência dos fariseus, mas com a simplicidade genuína dele. Deus te abençoe, que o seu dia seja cheio da presença do Pai, que você tenha um final de semana maravilhoso. Amém? Um beijo.